Olá pessoal, eu sou o Fernando e este é o segundo episódio da série Nova Hartz Contado. E no episódio de hoje nós vamos adentrar de fato na história do nosso município. Vamos falar sobre a colonização alemã em Nova Hartz. Bom pessoal, e a nossa história de hoje começa em meados de 1826, apenas 2 anos após o início da imigração alemã para o Brasil, no dia 25 de julho de 1824. Sempre é bom lembrar desta data. Pois bem, quando chega ao Rio de Janeiro mais uma leva de imigrantes alemães que tinham como destino a colônia de São Leopoldo. Dentre estes estava o senhor Guilherme Hartz, junto de sua esposa Judith e seus 4 filhos, Jacob, com 17 anos, Conrad, com 14 anos, e Johann Philipp, com 12 anos, e o caçula Guilherminho, o Guilherme, com 6 anos. Vindo de Walnheim, no estado do Hessen, na região central da Alemanha. Bem, essa família acaba se fixando na localidade de Hamburgo Velho. Bom, pessoal, se você assistiu o meu primeiro episódio, caso você não tenha assistido, sugiro a assistir. Lá eu falo que a imigração alemã no Brasil nunca foi algo tranquilo, houve vários percalços ao longo do caminho. Bem, um desses percalços foi a Revolução Farroupilha, que acontece de 1835 e 1845. Nesse período, o processo migratório é suspenso no Brasil. Bom, a partir de 1845, com o término da Revolução, é retomado o fluxo migratório para o Brasil. E em 1846, Tristão Monteiro, junto de seu sócio Egers, começam a vender lotes de terra do lado esquerdo do Arroio Grande. Bom, se você não conhece o Arroio Grande, é o arroio que cruza no centro de Nova Hartz e que a gente vulgarmente chama de valão. Pois bem, nesse mesmo período, os irmãos Hartz já eram adultos e casados, e 3 desses irmãos compram lotes de terra de Tristão Monteiro. Eram eles o Jacob, o Johann Philipp e o Guilherme. E são os primeiros moradores então desta região, que fica conhecido como a Picada dos Hartz. Bem, não se tem como dizer exatamente qual foi o ano que os Hartz vieram morar aqui nessas terras. Isso porque no registro de compra e venda de imóveis, a data da compra é do dia 21 de janeiro de 1850. Porém, um casamento realizado na Igreja Evangélica de Campo Bom no ano de 1849, para ser mais preciso, no dia 14 de julho de 1849, descreve os noivos como moradores da Picada Hartz, o que significa que nesse período já existia a colônia de Picada Hartz, certo? Então, atualmente, né, a data mais aceita como a vinda dos Hartz para cá é em torno de 1847. Já do outro lado do Arroio Grande, o senhor Franz Peter Hag e sua família adquirem da imobiliária Schmidt e Kramer lotes de terra do 4 ao 8 e começam a povoar a localidade conhecida até hoje como Arroio da Bica, que atualmente é um bairro da nossa cidade. Pois bem, o registro de compra dessa propriedade está datada do dia 17 de março de 1855. Porém, assim como no caso dos Hartz, não se tem uma certeza
de quando é que os Harts vieram de fato morar nesta região. Bem, pessoal, e quais foram as dificuldades que os irmãos Harts tiveram para colonizar esta linda terrinha? Bem, foram várias, logicamente, né? Porém, eu vou citar duas aqui que eu considero muito importantes. A primeira é o isolamento da colônia. Cada Hart ficava muito longe das grandes colônias de imigrantes, o que dificultou o desenvolvimento econômico desta localidade. Além disso, a Picada Harts era um local de difícil acesso, tanto que o próprio nome, né, já sugere isso, né, Picada dos Harts. Então os Harts abriram uma picada, abriram uma trilha no meio do mato até chegar nessas terras. Portanto, durante os primeiros anos de colonização, eles existiram basicamente da agricultura familiar e do sistema de trocas, ou seja, eles produziam tudo o que eles precisavam para sobreviver e o que eles não produziam, o que eles não precisavam, queriam trocar, eles trocavam com outros moradores da colônia, como por exemplo, tem 1 quilo de carne, troco por 1 litro de leite, 1 quilo de batata, troco por 1 quilo de aipim, e por assim vai, havendo pouca circulação de moeda no início. Porém, com a chegada de novos moradores e a criação de outras colônias, como Arroio da Bica e Campo Pinheiro, isso começa a melhorar, mas o início realmente foi muito complicado. E o segundo ponto é a incerteza civil. O que é isso? Bem, a incerteza civil é o seguinte: os imigrantes que saíam da Alemanha e vinham para o Brasil tinham como promessa a cidadania brasileira, o que não se cumpriu. Então eles não eram mais nem cidadãos alemães, nem cidadãos brasileiros, eles não tinham os direitos de um cidadão brasileiro comum. Porém, deveriam seguir à risca os deveres de um cidadão brasileiro. Dentre esses deveres estava servir o exército local, que, como eu falo no nosso primeiro vídeo, né, era uma das demandas do governo brasileiro. Pois bem, quem não cumprisse isso era despachado novamente para a Alemanha. E por conta disso, os irmãos Harts, que colonizaram nossa cidade, acabaram perdendo 3 filhos durante a Guerra do Paraguai. O Guilherme Harts perdeu seu filho também de nome Guilherme em 1866 durante a primeira Batalha do Tuiuti, e em 1867 ele perde seu segundo filho, Johann Felipe, de cólera em um hospital na Argentina. Já o outro irmão do Guilherme, que também se chamava Johann Felipe, perde seu filho Carlos em 1866. Se tinha uma coisa que os alemães valorizavam, era a religiosidade e a educação. Portanto, toda vez que eles fundavam uma colônia, após, lógico, a sua estabilização, eles construíam uma igreja. E em Nova Hartz, a primeira igreja que se tem registro é datada de 1877 e foi construída pela comunidade evangélica de Picada Hartz. Este um prédio de madeira e sem aparência de igreja, já que até então os únicos templos que podiam ter aparência de igreja eram os católicos, né? Se lembra no nosso primeiro episódio que eu falo que é prometida a liberdade religiosa aos imigrantes alemães, e quando eles chegam aqui não foi bem isso que aconteceu? Pois é, até meados de 1889, né, os templos evangélicos não podiam ter fachada de templo, né? Então eles tinham que meio que se esconder. Pois bem, a partir de 1889, com a proclamação da República e a separação de religião e Estado, essa lei cai e já em 1900
a comunidade evangélica de Nova Hartz, de Picada Hartz, perdão, né, já constrói aí a primeira torre, inicialmente em madeira, e também já encomenda os sinos. Em 1900, eles derrubam o então prédio que ainda era de madeira e constroem um novo prédio em alvenaria. Essa igreja, a primeira igreja de Nova Hartz, é localizada onde até hoje fica a igreja do relógio, né? Um dos cartões postais da nossa cidade, a igreja evangélica de confissão luterana do centro da cidade. Bem, então em 1900 eles constroem o prédio em alvenaria. Em 1928 eles constroem a torre em alvenaria. Já em 1930, o pastor Wattenberg traz da Alemanha como doação o relógio que até hoje está lá e funciona perfeitamente. Já em 1916 é construído o prédio da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Bom, pessoal, para ficar bem claro, a Igreja do Relógio é uma igreja evangélica de confissão luterana, beleza? Já esta igreja, que é a igreja que fica na frente do Point, ali no centro de Nova Hartz, todo mundo conhece, é a Igreja Evangélica Luterana, beleza? Pois bem, esta então seria pioneira no Brasil, pois ela cria o primeiro grupo de jovens luteranos do nosso país. Bem, pessoal, e a primeira igreja católica de Nova Hartz foi construída apenas no ano de 1927 pela comunidade São José do Arroio da Bica, que até então realizava suas missas nas casas dos fiéis. Bem, já a torre dessa igreja foi construída em 1948. Ela ficava localizada onde até hoje é a igreja do Arroio da Bica, porém a sua frente era voltada para os morros, de onde vinham grande parte dos fiéis. Como eu já havia mencionado, a educação e a religiosidade eram fatores muito importantes nas colônias de imigrantes aqui do Sul. Não só eram importantes, como também andavam juntas, né? Já que normalmente as escolas eram vinculadas às igrejas, certo? Se você era católico, iria na escola católica. Se você era evangélico, na escola evangélica, certo? E aqui em Nova Hartz acontece algo um tanto quanto curioso. Isso porque a colônia do Arroio da Bica era composta predominantemente por imigrantes católicos. Existiam exceções, mas a grande maioria era católica. Já a colônia de Picada Hartz era predominantemente de evangélicos, certo? E normalmente quem dava as aulas no início, obviamente no início quem dava as aulas era o membro mais instruído da comunidade. Essa função que rotineiramente era passada aos pastores e padres, já que eles eram, normalmente a pessoa mais instruída da colônia. Já professores, um dos primeiros que se tem registros é o senhor Otto Friedrich, um alemão nascido em Berlim, que deu aula no Arroio da Bica no período do final do século XIX e início do século XX. Pois bem, o senhor Otto dava aula em um prédio de madeira que ficava muito próximo onde hoje é a escola José Schmidt. Bem, no período em que o Otto deu aula, ele tinha alunos tanto evangélicos quanto católicos. Porém, o senhor Otto acaba adoecendo e quem assume é o Alfredo Wilgert. Bem, o senhor Alfredo deixa de dar aula nesse prédio de madeira, já que este estava em péssimas condições, e começa a dar aula na casa do senhor José Schmidt, um agricultor da comunidade. No período que o Alfredo deu aula, ele só dava aula para católicos. Bem, em 1927, com a construção da igreja do Arroio da Bica, também é construído um pequeno prédio ao lado, que servia como sala de aula. Porém, com o aumento na demanda de alunos,
eles começam a dar aula dentro da igreja, certo? E em 1934 é construída a Escola Municipal do Arroio da Bica, que posteriormente é chamada de Escola Municipal Teodoro da Fonseca. Bem, nesse período já existia bastante famílias evangélicas e o bairro precisava aí de uma escola sem ideologia religiosa. E outro professor que foi fundamental na colonização de Nova Hartz foi o professor Germano Hesler. Este, um alemão nascido em Hartz no ano de 1873. Hartz, não Nova Hartz, beleza? Pois bem, Germano chega ao Brasil em 1897 e vem morar aqui na Picada Hartz no ano de 1903. E ele era uma figura muito importante para a comunidade. Isso porque, na ausência do pastor, era ele que realizava cerimoniais como batizados e sepultamento. Além disso, Hesler era constantemente procurado pelos colonos aqui da região, já que ele era a figura mais instruída da colônia de Picada Hartz. E eles o procuravam para resolver problemas burocráticos, como, por exemplo, contratos e documentos. Além disso, Germano Hesler foi uma figura revolucionária para a sua época, já que ele permitia que meninas participassem das suas aulas. Bom, pessoal, nesse período, as mulheres não tinham direito a assistir às aulas. Isso era exclusivo para os meninos. As mulheres tinham o dever de prover o lar, certo? Bem, e já em 1904 existe um documento assinado pelo Germano pedindo autorização para meninas participarem das suas aulas. Bom, Germano Hesler lecionou aqui em Picada Hartz dos anos de 1903 a 1941, em um prédio que ficava na frente de onde hoje é os Calçados Sandra. Bom, em 1941 ele deixa de dar aula e esse prédio também deixa de abrigar a escola de Hesler, que passa a ter suas aulas em uma sala cedida por Henrik Hoffmann em um depósito dele, que fica onde hoje é os Calçados Sandra, né, em frente onde era a escola de Hesler. As aulas nesse período de 1941 a 1947 foram ministradas pela filha de Henrique, Edith Hoffmann. Já em 1961 é fundada a Escola Rural de Picada Hartz, que era uma brizoleta. A brizoleta, para quem não sabe, era um projeto educacional do governador Leonel Brizola. Bem, essa escola futuramente passaria a ser chamada de Germano Hesler, uma mais que merecida homenagem a esse professor que faleceu no ano de 1945. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. No vídeo de hoje a gente focou em dois pilares da colonização alemã, né, que é a educação e a religiosidade. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre evolução econômica, sobre trem, tem muito assunto legal para a gente conversar. Então, se você está gostando desse material, peço encarecidamente que você compartilhe esse vídeo, que você curta esse vídeo, que ajuda demais o nosso trabalho. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!